Olá, bom demais ter você por aqui. O que você vai ser quando crescer? Desde a infância, é comum ouvirmos esse tipo de pergunta em relação ao nosso futuro profissional. Antes mesmo de completar a maioridade, a cobrança por essa definição surge não só por parte da família, mas também do sistema educacional. Aos 17 anos, muitos estudantes já se veem indecisos sobre a escolha do curso superior quando terminam o ensino médio. Mas e se eles pudessem adiar essa escolha até terem tempo de conhecer mais a área de interesse? E melhor ainda, dentro da universidade. Essa é uma das possibilidades que a UFMG vai oferecer no futuro, ao propor hoje uma reconfiguração no currículo da graduação. E essa não é a única possibilidade. No programa de hoje, vamos entender melhor a proposta e descobrir quais as mudanças que ela pode provocar em alguns cursos da universidade. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Dois Pontos de hoje. Eu estou recebendo o Ricardo Takahashi, pró-reitor de graduação da UFMG. Obrigado, professor, por sua presença. Eu que agradeço. A UFMG propõe que a universidade se organize a partir de estruturas formativas, né, professor? O que seriam essas estruturas formativas? Bom, para que o público entenda precisamente a proposta, na realidade é uma proposta que pode vir a ser adotada pelos cursos, ou pode vir os cursos optarem por não seguir nessa reformulação. Supondo que alguns cursos vão seguir nessa direção, a organização prevê que a gente passe a ter cursos articulados em termos das chamadas estruturas formativas, que são de alguns tipos diferentes. Todas elas visam identificar pontos em comum ou trechos em comum dos currículos, diferentes currículos. E, basicamente, seriam três estruturas que seriam as principais organizadoras de currículos. A gente chama de estrutura de formação fundamental, seria interseções de caráter mais horizontal, interseções que estivessem situadas ali na parte inicial dos currículos. Ou então, formações de tronco comum, seriam interseções de caráter vertical, em que a gente identificaria parcelas comuns que atravessariam todo o currículo, e haveria como a parte que seria específica de cada currículo, uma chamada formação específica. Então, essas são as três principais estruturas que identificariam o que há de comum. Há também um conjunto de outras estruturas menores, que são as chamadas formações complementares, formações avançadas, formações transversais, que ajudam a compor o elenco de estruturas. Ok, vamos trinchar um pouquinho essas estruturas, começando pela de formação fundamental. Vou colocar aqui na tela e você também de casa vai poder acompanhar em tela cheia. No primeiro passo, o estudante ingressa em um bacharelado interdisciplinar, que é cursado em um determinado período, com disciplinas comuns a diferentes cursos. No segundo passo, em determinado momento do bacharelado, o estudante já pode optar por um curso específico, ou então ele continua no bacharelado e conquista o primeiro diploma. Terceiro passo, depois de conquistado o primeiro diploma, o estudante pode requerer a vinculação a uma formação profissional específica. É isso mesmo, professor? Sim, isso é uma das possibilidades que se encontram em aberto. Algo que é importante esclarecer é que, na verdade, a gente propõe um conjunto de possibilidades de organização dos currículos que podem, cada uma dessas possibilidades, ser colocada numa solução específica ou não. Então, a ideia, por exemplo, do ingresso numa formação comum inicial, isso vai fazer sentido em algumas áreas do conhecimento e não vai fazer sentido em outras áreas. Agora, naquelas em que fizer sentido, de fato, uma possibilidade é de que essa formação inicial seja organizada, conduzindo possivelmente a um diploma referente a essa parte inicial, diploma do bacharelado interdisciplinar.
isso pode ser considerado pertinente em alguns casos, em outros não, né? E a partir daí, a partir do momento que o estudante termina essa parte inicial, ele teria de optar por uma das formações específicas, por um curso. Temos também a estrutura de formação de tronco comum, é a formação em que os temas não contemplam um conjunto de conteúdos básicos, necessariamente na parte inicial, mas nas partes intermediária ou final, inclusive na formação específica. Um exemplo é Ciências da Gestão, que está ligada a cursos tanto de gestão ambiental ou, por exemplo, gestão da saúde. É isso mesmo, professor? Sim, a menção à área de gestão é interessante, né? Que o UFMG possui cursos de gestão em diversas áreas do conhecimento diferentes, incluindo a própria gestão. Então, sem dúvida, a gente encontra aí uma possibilidade bastante interessante de desenvolver conteúdos comuns que coloquem em contato estudantes de todos esses cursos distintos, né, que vão depois desenvolver a sua aptidão profissional específica dentro de cada um dos cursos. A gente lista, né, por exemplo, o curso de turismo, que está ligado mais à questão ambiental, à questão de território. A gente tem o curso de gestão de serviços de saúde, a gente tem o curso de gestão pública, a gente tem o próprio curso de administração, que são desenvolvidos em áreas do conhecimento distintos, mas que, sem dúvida, têm de incluir conteúdos que vão ser, por natureza, comuns. A próxima estrutura de formação complementar, essa estrutura é uma formação que prevê a organização de uma trajetória que combine disciplinas do curso de origem a uma série de conteúdos de outro curso. A ideia da formação complementar, na verdade, não é nova no UFMG. Os atuais cursos de graduação do UFMG já permitem que o estudante que esteja matriculado em um curso proponha um trajeto que inclua algumas disciplinas, uma sequência de conteúdos, dentro de outro curso, de maneira a permitir uma formação híbrida. Isso é uma característica que os currículos da UFMG já têm desde 2001. No entanto, a atual organização de normas da UFMG torna bastante difícil concretizar essa possibilidade. Então, dentre as medidas que a gente está propondo neste momento, se encontra um conjunto de estruturas de organização administrativa mesmo da oferta de disciplinas, da garantia de vaga para estudantes, né? De tal maneira que a gente espera que essa possibilidade se torne muito mais concreta para os futuros estudantes que ingressarem no UFMG. Sem dúvida que no mundo contemporâneo faz todo sentido a gente obter um diploma em determinada especialidade e combiná-lo com outra especialidade. A gente pretende tornar essa possibilidade muito mais plausível para quem passar pelo UFMG. A próxima estrutura é de formação geral, uma formação que prevê o acesso a conteúdos e atividades acessíveis a todos os estudantes de cursos de graduação. Como que funcionaria, professor? Bom, no que diz respeito à formação geral, né, a gente tem sempre um conjunto de temas, um conjunto de assuntos que não tem uma especificidade de área. A gente tem um conjunto de temas que dizem respeito a uma formação intelectual da pessoa que passa pelo UFMG, de maneira a prover um repertório assim, de ferramentas de análise, um repertório de capacidades de interpretação do mundo que tem de estar disponíveis para o conjunto dos estudantes da instituição. Então, a gente pode colocar como exemplo, eventualmente, disciplinas, por exemplo, que visem a uma formação, por exemplo, em apreciação de manifestações artísticas. A gente está construindo agora disciplinas com esse caráter que devem estar disponíveis em breve para os estudantes, né? Outro tipo de conteúdo de caráter geral. Conteúdos, por exemplo, relacionados com ambiente, sustentabilidade, conteúdos ligados a essas questões até mesmo de interpretação aí da sociedade, né?
Então, a gente espera organizar um conjunto de atividades que não sejam específicas, mas que estejam disponíveis para todos e que, de alguma maneira, permitam que o estudante da UFMG tenha uma maior mobilidade ao transitar pela sociedade uma vez egresso da instituição. Por fim, tem a estrutura de formação avançada, é uma formação que prevê a integração de disciplinas da graduação e também da pós-graduação, professor. Sim, esse é um outro ponto bastante interessante na proposta, né? A ideia é que um estudante da UFMG, quando está nos últimos períodos de um curso de graduação, ele tipicamente já está bastante bem preparado e ele pode substituir algumas das disciplinas optativas de fim de curso por disciplinas que já constituem as disciplinas que fariam parte do currículo do mestrado. Então, ao substituir esse conjunto de disciplinas optativas, ele integraliza o seu curso da mesma maneira, com a mesma carga horária e ganha o diploma. A ideia é que, uma vez egresso e uma vez se interessando por ingressar no mestrado, que viria depois, ele faz o processo seletivo, é selecionado e ingressa no mestrado. Ele pode, então, aproveitar as disciplinas de mestrado já cursadas para abreviar o seu trajeto no mestrado. Então, isso é uma possibilidade que a gente também coloca à disposição. Como que os estudantes, na prática, vão optar pelos cursos da UFMG, por entrar na UFMG? E como que a UFMG também vai selecionar esses estudantes? Continua pelo SISU, como atualmente acontece, ou existe a possibilidade de que se mude a forma de ingresso? Não está em questão a gente trocar a forma de seleção. O SISU é a forma que a UFMG pretende utilizar aí nos próximos anos. O que pode mudar, dependendo de como for a opção dos cursos de se reorganizarem, pode ser que apareça uma opção em que o estudante vai ser informado que, optando por aquela entrada, ele iria cursar uma parcela que é comum a 4, 5 cursos diferentes e teria de optar pelo curso específico no momento que chegasse ali o ponto no currículo onde a opção deva ser feita. Então, isso pode ocorrer caso cursos optem por se organizar dessa maneira. Mas também é possível, não está descartada a hipótese de que, por exemplo, até exista essa parcela comum dos currículos, mas os estudantes já ingressem direcionados para um curso específico. Isso vai depender bastante da análise que a gente fizer de cada situação específica e das implicações que existiriam de adotar uma forma ou outra de ingresso. Uhum. A gente escolheu algumas perguntas da comunidade acadêmica e também de pessoas de fora. Inclusive, a primeira pergunta que a gente vai exibir é da Leide Medeiros, que é estudante do ensino médio, com algumas questões aí relacionadas a essas propostas da UFMG. Vamos dar uma olhada? Meu nome é Leide, tenho 18 anos e faço cursinho preparatório para a UFMG. Eu gostaria de saber se nessa nova matriz curricular poderiam áreas distintas se integrar, assim, e como que funcionaria isso de integração dos cursos, das distintas áreas? Queria também que o senhor aproveitasse e também respondesse a uma outra questão. Muita gente acha que vai haver uma entrada por áreas do conhecimento. Não é isso, né, professora? Seria um agrupamento de cursos, na verdade, independente da área. Exatamente. Então, respondendo a Leide, eu acho que isso fazia parte da pergunta dela, né? Uhum. A ideia não é a gente ter uma única entrada, por exemplo, para a área de ciências exatas, engenharias, uma outra para ciências biológicas e da saúde. Na verdade, a ideia é a gente agrupar cursos que tenham bastante afinidade. Então, a eventualidade da gente optar por alguns ingressos em comum, isso vai trazer que talvez 3, 4, 5 cursos optem por fazer uma entrada comum, contrastando com o que hoje ocorre, que é uma entrada diferente para cada curso. A pergunta da Leide também inclui a questão, será que essas entradas comuns vão atravessar áreas do conhecimento distintas? Talvez, Leide. A gente está em pleno processo de discussão interna a respeito de o que faria sentido
agrupar nesse momento que a gente for reorganizar os cursos e as suas interrelações, né? É possível que cursos, por exemplo, o exemplo que você deu da gestão é um bom exemplo de uma possibilidade da gente trazer cursos que, inclusive, pertencem hoje a unidades diferentes que atuam em áreas do conhecimento bem distintas, de terem coisas comuns que podem ou não implicar em uma entrada comum, mas provavelmente vão implicar em trajetos comuns, em uma parte expressiva do currículo que vai ser compartilhada por estudantes de cursos diferentes. Ok, como eu disse lá no início do programa, essa nova entrada, essa nova forma de ingresso na UFMG vai propiciar também que os estudantes possam conhecer um pouco mais, não só sobre a universidade, mas também sobre os cursos, né, em que eles têm interesse. A gente vai conhecer agora a história de 2 estudantes da UFMG que certamente teriam se beneficiado caso houvesse esta forma de entrada quando eles entraram aqui na UFMG. Dá só uma olhada. Eu entrei no curso na habilitação de jornalismo e relações públicas, era junto essa entrada, e aí mais ou menos no 3º, 4º período a gente escolhe qual que é a habilitação de fato que você quer, se é o jornalismo ou relações públicas. Só que antes disso, eu tive uma experiência na empresa Júnior, a CRIA, o UFMG, da comunicação, que é mais voltado para uma agência mesmo de publicidade, para o mercado, produtos, a gente desenvolvia peças para o mercado e eu gostei muito mais assim dessa área mais criativa e eu pedi para trocar para publicidade no 4º período. Eu fiz engenharia elétrica por 3 anos e depois de 3 anos eu decidi mudar. A engenharia elétrica eu entrei porque quando eu tinha meus 17 anos, tinha que escolher alguma coisa, cara, eu não tinha maturidade, eu não tinha muito conhecimento para escolher. Eu falei, tô saindo da escola aqui, eu tenho que escolher alguma coisa, eu gosto de matemática, eu gosto de física, raio parece legal, vou fazer engenharia elétrica. Mas eu não tinha nem como saber, será que essa é a área profissional que eu quero? Porque na época eu não conseguia fazer essa escolha. O jeito normal é entrar na faculdade, então vamos e a gente vê como é que faz. Senti que eu precisava muito mais no auxílio acadêmico para as questões da publicidade, que são essas, né, da semiótica mesmo, análise da imagem, para poder exercer essa profissão do que enquanto jornalista, que eu poderia pegar mais as coisas de uma maneira mais rápida, profissionalmente, do que a publicidade. Assim. Esse tempo de 2, 3 anos que a gente está conhecendo o curso é o tempo que você consegue ter alguma noção do buraco que você está entrando, né? Assim, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu não quero. E dar essa oportunidade da pessoa ter essa sensação antes de fazer a escolha definitiva, eu acho uma ideia sensacional e justamente por aquela questão que eu te falo. Eu conheço muitos amigos do meu curso antigo que falam, eu gostaria de trocar de curso, mas não vou fazer isso porque eu já gastei 2, 3 anos e porque o processo vai me atrasar, vai ser difícil, vou ter que estudar Enem de novo. Se você tiver um embasamento mais geral das ciências sociais e humanas, isso vai te tornar um profissional também mais consciente, assim, que a sua profissão ela não é isolada do restante das questões, sabe? Que acontecem. É interessante, é importante você ter uma noção geral dos conhecimentos humanos mesmo, para você poder enxergar depois a sua profissão na sociedade, assim. E aí te nortear também, qual que é a área que você vai querer depois, quem sabe você não muda. É a história deles, mas semelhante à de vários outros estudantes, né, Takahashi, aqui, que entraram na UFMG e que acabaram abandonando o curso ou então mudando de curso. Existe um número aí que vocês trabalham na Prograde de estudantes que acabam fazendo essa trajetória deles, esse trajeto de mudar de curso ou abandonar? Muito pertinentes as colocações dos estudantes e certamente elas ilustram, como você disse, uma situação que é bastante recorrente. É de se esperar que os estudantes vivam isso, porque, como eles colocaram, né, para um estudante que está às portas da universidade, esperando para ingressar, entender o que existe do lado de dentro, às vezes é difícil, por mais que a universidade procure levar essa informação à sociedade. Então, de fato, a aquisição da informação exata a respeito do que é cada curso, isso vai ocorrer a partir do momento que o estudante experimentar algumas disciplinas e tudo. Isso causa, respondendo a sua pergunta, um movimento ali no início do curso de graduação que é bastante expressivo. Desde 2014,
7% das vagas que a UFMG colocou à disposição da sociedade pelo SISU foram ocupadas por estudantes que já eram estudantes de algum curso da UFMG e que fizeram o SISU para trocar de curso, porque entenderam, depois de passar 1 ano, 2 anos na universidade, que havia uma opção melhor para eles prosseguir os estudos. Então, e isso, é claro, né, significa para o estudante ter de voltar atrás, fazer outro processo seletivo, eventualmente gastar um tempo expressivamente maior para a sua formação, porque ele vai ter de voltar lá atrás no curso. Para a universidade, por outro lado, isso significa que a vaga que o estudante está deixando para trás fica desocupada e a sociedade deixa de ser atendida, né? Deixa de um tanto de outras pessoas estando do lado de fora querendo entrar, vão ter a quantidade de vagas diminuída porque está tendo esse movimento interno de um curso para o outro. Vários prejuízos aí. Vamos agora para uma próxima pergunta, dessa vez é do Gabriel Otto, que é estudante de engenharia. Dá só uma olhada. Meu nome é Gabriel, eu faço engenharia química, estou no 3º período. A minha dúvida sobre a nova matriz curricular é como vai ser feita a seleção dos alunos para participarem das estruturas formativas depois de já terem ingressado no UFMG. Takahashi. Bem, essa pergunta e um tanto de outras perguntas, de fato, estão postas hoje. A proposta que está em discussão na comunidade não visa responder de antemão a todas as perguntas. Essa pergunta, caracteristicamente, tem de ser respondida à luz do que for a realidade daquela área específica, daquele conjunto de cursos que estiver sendo tratado, né? Em alguns casos, como eu disse, pode ser que nem se aplique, pode ser que o estudante já tenha ingressado em sua especialidade ele desde o ingresso e esteja cursando estrutura comum, mas já sabendo qual curso vão prosseguir. Em outros casos, a gente vai ter de adotar algum tipo de critério que leve em consideração desempenho acadêmico do estudante ao longo do trajeto cursado, leve em consideração o fato de que, na medida que ele foi avançando naquela estrutura de ingresso, ele já foi escolhendo disciplinas optativas de um curso ou de outro curso, então já foi se aproximando de algum dos cursos específicos, levar em conta o tanto do caminho já percorrido faz sentido também, né? E eu creio que a realidade vai trazer para a gente outras considerações vão ser necessárias de serem levadas, serem incluídas no momento que a gente estiver construindo uma proposta concreta. Outra dúvida em relação aos cursos que exigem habilidades específicas. Muda alguma coisa para esses cursos? Bem, os cursos a que se refere são essencialmente os da área de artes, né, os cursos de música, teatro, artes plásticas, né, artes visuais, aliás. Esses cursos, no momento do ingresso do estudante na universidade, eles têm de fazer uma prova de habilidade específica, e isso é que garante que ele vai ter aptidão para prosseguir os estudos na universidade. Então, as vagas para esses cursos, só para esses, são 8 cursos, né, não são ofertadas no SISU. Elas são ofertadas num processo de vestibular que leva em conta o Enem e depois as provas específicas. Então, para estes cursos, é muito pouco provável que seja possível a gente fazer um processo em que eles ingressem, os alunos ingressem por meio de uma estrutura comum para depois escolherem a sua especialidade. A Escola de Belas Artes já está analisando como que ela vai se organizar, se ela deve ou não se reorganizar, mas me parece que a discussão que está sendo conduzida diz respeito a organizar uma estrutura comum, porém levando em consideração que os estudantes já vão entrar tendo escolhido o seu curso previamente, em virtude da necessidade de se aplicar essa prova específica. Vamos para uma próxima pergunta, dessa vez do Gabriel Gabira, que é estudante de Engenharia de Minas. Meu nome é Gabriel, eu estou no 5º período de Engenharia de Minas e tem um problema que a gente tem muito no curso hoje em dia, que é relacionado à lotação de turmas. Muitas vezes a gente é impedido de fazer a matrícula em turmas optativas, eletivas e às vezes até em obrigatórias, porque as turmas já estão lotadas quando a gente vai fazer essa matrícula. E, a meu ver, essa reforma ia piorar com isso, porque ia facilitar
a matrícula de pessoas em turmas de matérias eletivas e aí ia lotar as turmas mais rápido. Eu queria saber se vocês têm alguma forma de contornar esse problema. Takahashi. Bom, na verdade, eu creio que o estudante, ao dar esse depoimento, ele está falando a respeito de um problema que ocorre pontualmente em diversos locais da universidade. Então, certamente, quando a universidade abre turmas optativas, tipicamente turmas, às vezes, pequenas, né, que envolvem algum tipo de atividade prática que exige recursos especializados, né? Então, essencialmente, o que os estudantes encontram pela frente? É uma possibilidade de diversas opções que eles têm para cumprir uma carga horária de optativas disponíveis. Muitas vezes a demanda é concentrada em algumas das opções e as outras opções ficam com menor ocupação. Então, isso, sem dúvida, existe e isso, é claro, decorre de naturais flutuações de demanda por uma atividade ou outra. A gente acredita que a gente consegue lidar com isso na medida em que não existe um enorme desequilíbrio entre demanda e oferta. E a universidade, ao longo do tempo, vai ter de lidar com essas questões. A mudança que está sendo proposta de organização de currículos não teria nenhum tipo de conexão com essas questões, pelo menos à primeira vista. É claro que às vezes emergem efeitos inesperados de questões diversas, mas a lógica até então adotada de que a gente procura abrir vagas para atender uma demanda, a gente levanta a demanda e oferta um número de vagas compatível com aquela demanda e prioriza as vagas para aqueles alunos que são dos cursos afins àquele conteúdo, deixando de segunda prioridade alunos menos afins de cursos mais distantes, né? Isso não tem por que ser mexido e não é uma perspectiva, então, de uma alteração nessas questões. Uhum. A gente acredita até que o efeito possa ser inverso, na medida em que, dado que a gente encontre coisas comuns, parcelas comuns aos currículos, nas quais, então, a gente encontraria um maior número de turmas de atividades parecidas. A gente consegue, nesse cenário, gerenciar melhor a demanda, a gente consegue, nesse cenário, distribuir alunos por turmas diferentes, evitando aquela simetria de ter turmas muito grandes de um lado e muito pequenas por outro. Então, desta maneira, ao gerenciar melhor os recursos, provavelmente a gente vai ter recursos humanos disponíveis para ofertar mais atividades específicas. Porque existe um outro problema, um possível problema, que é o fato de haver um interesse maior por determinada área ou curso em detrimento de outros. Por exemplo, o aluno entra num grupo de engenharias e poucos se interessam, por exemplo, por engenharia ambiental e muitos por engenharia civil, não é isso, professor? Então, existe um estudo, existe alguma coisa que pode ser feito para que isso não aconteça? Bom, assimetrias de demandas vão existir. É de se esperar que, ao longo do tempo, ocorram demandas maiores por um curso, menores por outro e inclusive, a tendência é que, dentro do exemplo que você mencionou, engenharias, é muito típico que, num ano, uma engenharia seja mais procurada, em outro ano seja outra engenharia mais procurada. Então, é algo que a universidade já convive com isso ali na porta de entrada, né? Então, no momento que o estudante vai fazer hoje o seu ingresso na universidade, ele observa que tem X vagas para um curso, Y vagas para outro curso. O número de vagas disponível é aquele que está lá e pode ser que ocorra, e ocorre, né, uma maior demanda por um curso, uma menor demanda por outro, no ano seguinte troca. Mas esse é um processo natural em que um tanto de fatores, motivação dos estudantes, demanda de mercado, um tanto de fatores entram em jogo para causar essa flutuação.
E, essencialmente, a instituição ela lida com isso, em parte, né, na medida em que assim, a gente veja processos de muito longo prazo, em que essas demandas de fato sejam consistentemente mais altas para um lado, menos altas para o outro. É claro que, no horizonte de uma década, a instituição consegue gerenciar para aumentar a oferta de um lado e reduzir do outro. Em horizontes aí de um ano para o outro, de fato, não há o que fazer. É impossível para a instituição se mobilizar para transformar vagas de uma especialidade em outra especialidade. Então, realmente, aí isso faz parte do que é de se esperar que ocorra, e eu creio que a sociedade está preparada para conviver com isso. Ok, vamos para uma próxima pergunta da Sônia Denise, que é professora do Departamento de Engenharia de Minas. Dá só uma olhada. Ainda neste contexto das mudanças propostas, vem uma outra questão. Hoje nós temos o programa de cotas na universidade. Os alunos já escolhem qual é o curso que desejam. Como que seria essa transição em termos das cotas, num determinado ponto em que os alunos têm que migrar para um curso ou outro? Takahashi. Bem, essa é uma boa pergunta que está sendo feita por diversas pessoas, né? A gente tem dois cenários bem distintos para colocar a questão. Um cenário seria aquele em que houvesse uma enorme assimetria de demanda, né, entre cursos distintos colocados à disposição ali do ingresso. Em um cenário como esse, seria necessário, certamente, a gente preservar o direito de quem ingressa por um sistema de cotas para que ele tenha acesso às vagas num curso pretendido à frente, né, protegido de uma pressão de demanda, que a ideia da cota é essa. Em um outro cenário em que a gente tivesse cursos com demandas muito parecidas, cursos com demandas relativamente simétricas, essa questão seria resolvida naturalmente ali pela procura normal dos estudantes. Provavelmente não seria necessária a utilização de alguma medida garantidora de vagas nesse segundo momento. Eu creio que é importante acrescentar alguns elementos aí para subsidiar esse meu diagnóstico, né? A UFMG tem um estudo já bastante antigo, né, do que ocorre, de quais são as trajetórias que são verificadas dentro da instituição quando estudantes entram na instituição por meio de sistemas de cotas, que passou a acontecer de 2013 para cá, né, ou pelo antigo sistema de bônus, que dava um pequeno acréscimo na nota do vestibular para os estudantes egressos da educação pública a partir da quinta série, né? Então, examinando os dados dessas políticas afirmativas da UFMG, a gente pode concluir com bastante segurança que depois que o estudante ingressa na UFMG, seja pela cota, seja pela ampla concorrência, um semestre, 2 semestres depois, os estudantes ingressantes dos dois jeitos são iguais. Não tem uma diferença estatística entre o desempenho de um estudante ou de outro estudante no curso. Na verdade, examinando a diferença observada no momento do ingresso, existe uma diferença estatística da ordem de 5% de diferença de desempenho entre o não cotista e o cotista. 5% máximo, tá? Que a cota é dividida em 4 subcotas, né? Uhum. E essa diferença deixa de existir depois de um ano, de um semestre, 2 semestres do estudante na instituição. Então, no que diz respeito a cursos parecidos, de fato, não parece haver necessidade de nenhuma medida adicional. Agora, no que diz respeito a cursos com demandas muito assimétricas, provavelmente a universidade não vai incluir esses 2 cursos numa única entrada. É algo que poderia causar transtornos de outras ordens e
é muito provável que a instituição não tome essa opção. Vamos para uma próxima pergunta da Carmela, que é professora do Departamento de Engenharia Elétrica. Dá só uma olhada. Uma questão que me preocupa, efetivamente, é que com relação aos agrupamentos, respeitando os turnos de origem dos estudantes. Porque o estudante do turno noturno não pode correr o risco de, ao final desse processo, não ter a opção de escolher um curso dentro do seu turno. Ele trabalha, ele precisa de ter alternativa no turno noturno, e o aluno do diurno, da mesma forma, se fez opção por este turno, ele tem que poder continuar aí. Ok, só uma correção. A Carmela é professora do Departamento de Engenharia Eletrônica e não Elétrica, como eu disse. A pergunta dela, Takahashi, por favor. Bem, essa pergunta também é importante a gente responder. Não está em questão a possibilidade de que estudantes ingressem numa determinada estrutura comum e depois, ao ingressar, eles vão competir por vagas no noturno e no diurno, podendo alguns serem selecionados para o turno que eles não desejariam entrar. Isso está fora de cogitação. Caso a UFMG dê o passo no sentido de montar essas estruturas de ingressos comuns, vão existir estruturas noturnas para cursos noturnos e outras estruturas diurnas para cursos diurnos. Não será uma estrutura que daria acesso aos dois turnos, inclusive exatamente partindo da observação muito bem colocada pela Carmela, né? Os dois públicos têm perfis muito distintos. O público noturno, em particular, ele escolhe o curso noturno tipicamente porque não tem condições de vir à universidade no turno diurno. Não faria sentido a gente deixar o estudante ingressar numa estrutura formativa inicial noturna e depois ele ser obrigado a prosseguir o curso de dia. Isso não teria realmente cabimento. E não está em cogitação. Queria deixar o público tranquilo quanto a isso. Ok, daqui a pouco a gente vai ouvir outros professores da universidade que vão opinar aí sobre essas possíveis mudanças, mas gostaria de saber do senhor o seguinte. Primeiro, essa proposta vai ser então por adesão, ou seja, tem unidades, é importante dizer isso, que não necessariamente vão aderir a essa proposta. Até que ponto que vai então a autonomia de cada colegiado, unidade, departamento, enfim, Takahashi? A proposta ela está sendo apresentada exatamente com esse caráter de ser uma proposta que autoriza novas formas de articulação, novas formas de organização do ensino, mas que não obriga que os cursos modifiquem a sua estrutura em relação à atual. A gente espera, na verdade, que os ritmos de mudança que vão ocorrer na universidade vão ser bastante distintos entre áreas de conhecimento diferentes, até porque os problemas encontrados ali para concretizar propostas de modificação são bastante distintos. Em alguns casos, a gente tem cursos que já possuem uma parte expressiva dos currículos que contam com matérias ou muito parecidas ou comuns mesmo, e que organizar uma estrutura de entrada comum seria muito fácil. Em outras áreas, isso implicaria uma revisão das disciplinas, uma revisão da organização dos conteúdos, implicaria até mesmo algum tipo de discussão a respeito de mudança de conteúdos a serem visitados pelo estudante durante o seu trajeto na graduação. Então, certamente os tempos de discussão são muito distintos e as conclusões podem eventualmente ser muito distintas. A gente pode ter cursos que concluam que a melhor forma de se organizar é precisamente atual. Isso não está descartado. Algumas universidades brasileiras já adotaram esse modelo proposto hoje pela UFMG. Existem exemplos também, por exemplo, fora do país, Takahashi? Excelente pergunta. Tá? Na verdade, o modelo, conforme está proposto, é para atender toda uma especificidade, toda uma história que a UFMG acumula de maneira bem peculiar no Brasil. Então, na realidade, alguém foi examinar o conteúdo da proposta apresentada, vai identificar elementos em comum com algumas experiências no Brasil, vai identificar elementos em comum com muitas experiências aí mundo afora, né? Alguém que se dispuser, por exemplo, a verificar
aquelas primeiras 100 universidades ranqueadas nos rankings aí mundiais de universidades, né? Tipicamente, as melhores universidades se organizam identificando algum tipo de estrutura comum entre cursos de graduação. Basicamente, eu conheço muitas formas organizativas de instituições internacionais, não conheço todas as 100 melhores, por exemplo, eu não conheço nenhuma que se organize tendo cursos estanques, cursos que não tenham comunicação de um curso com um curso afim. A grande maioria das instituições de referência tem possibilidades diferentes aí de articulação entre áreas, né? A gente tem, por exemplo, um grande conjunto de cursos aí, de tradições distintas em que os estudantes ingressam em uma estrutura comum para depois decidirem seu curso específico. Tem um tanto de outras experiências em que os estudantes ingressam já sabendo qual curso vão fazer, entretanto eles cursam algo comum antes de prosseguirem para a parte específica do seu currículo. A gente tem um tanto de experiências em que o estudante está cursando um curso e tem o acesso a um conjunto de atividade de outro curso. Isso é chamado do major e do minor, por exemplo, na tradição anglofônica, né? A gente tem tradições que colocam, por exemplo, que cursos que são fornecidos por departamentos, isso é uma tradição de outros países. No Brasil, curso e departamento são entidades distintas, né? Mas em outros países, muitas vezes existe um curso de um departamento, um curso de outro departamento e a possibilidade de hibridizar esses cursos com cursos que são derivados, se assentam principalmente de um lado, mas que pegam um trajeto do outro lado. Então, essas fórmulas de organização, elas estão presentes aí em grande parte das experiências mundo afora. Cabe mencionar os cursos europeus, né, organizados em torno do Tratado de Bolonha, por exemplo, que articulam graduação e pós-graduação num formato que se assemelha ao formato que a gente está propondo. Então, cada um dos elementos que estão presentes na nossa proposta vai ser encontrado em alguma das outras experiências mundo afora. Em nenhum caso exatamente com o formato que a gente está propondo, porque o que a gente está propondo é muito específico para a tradição que o UFMG construiu ao longo das últimas décadas e para soluções que a gente já vem construindo ao longo da nossa história. Uhum. Num sistema integrado como existe hoje de entrada, como é o SISU, do qual a UFMG faz parte, existe por parte da Prograde, da UFMG, uma preocupação que o estudante brasileiro entenda e não fique prejudicado? Aquele estudante que começou o curso em uma outra universidade e migra para a UFMG, ou o contrário, sai da UFMG e vai para uma outra universidade, como que a gente então pode deixar o estudante despreocupado em relação a isso, Takahashi? Bom, o futuro estudante do UFMG, que nesse momento tem outra instituição, ou estudante que está no UFMG e que pretende concluir seu curso em outro lugar, pode ficar tranquilo. Essencialmente, continua existindo em qualquer cenário que o UFMG evoluir. Em qualquer escolha que a gente fizer de organização dos currículos, vai continuar existindo aquele percurso padrão, aquela trajetória em que o estudante cursa as disciplinas mais ou menos na sequência hoje encontrada, obtém aquele diploma tradicional, um diploma de qualquer engenharia, ou de geografia, ou de jornalismo, né? Então, essa sequência tradicional vai continuar a estar presente no nosso elenco de possibilidades. A gente está pretendendo criar um conjunto de outras possibilidades hoje inexistentes. Por exemplo, hoje não tem jeito de ter um currículo misto entre história e jornalismo. A gente pretende que essa possibilidade se abra com essa mudança que está sendo proposta. Mas vai continuar a existir o currículo do jornalista e o currículo do historiador. Uhum. Então, o estudante que estiver fazendo história em outra instituição vai poder continuar migrando para a UFMG e prosseguindo o seu curso de história sem sobressaltos em relação ao que existe hoje.
Ok, a gente convidou alguns professores de diferentes colegiados, departamentos e unidades da UFMG para poderem opinar sobre essas possíveis mudanças que a Prograde ela quer implementar nos próximos meses, nos próximos anos. Os primeiros a serem ouvidos vão ser o Alessandro, da Engenharia, e o Elton, da Comunicação. Dá só uma olhada. A Escola de Engenharia enxerga um momento muito oportuno para implantar mudanças que a gente já vem trabalhando aqui na escola. Motivados por uma necessidade de mudar a formação do nosso aluno, de forma a tornar uma formação mais voltada para os problemas da sociedade, para os problemas cotidianos, uma formação mais inovadora e empreendedora, a Escola de Engenharia vem há algum tempo trabalhando essas questões. Então a gente enxerga este momento da Pró-Reitoria bastante interessante para que a gente possa exatamente fazer essas alterações. Para tornar o currículo mais inovador, mais empreendedor, mais voltado para os problemas da sociedade, são necessárias mudanças curriculares. Então a iniciativa da Prograde motiva, né, a nossa comunidade a pensar essas questões, né? Naturalmente, as ideias colocadas nessa proposta são cenários vislumbrados pela Prograde que vão ser estudados aqui na escola, respeitando, né, as iniciativas dos nossos cursos de graduação, respeitando as inovações propostas pelos professores, respeitando inclusive a necessidade do próprio corpo docente, de forma a encontrar qual é aquele projeto que melhor se adequa às necessidades da Escola de Engenharia. No caso da comunicação, nós temos já uma tradição aqui na UFMG de uma certa mobilidade dos alunos entre as diferentes áreas. Publicidade, jornalismo, relações públicas, até mesmo a produção audiovisual. Então essas mudanças talvez não impactem tanto na graduação da comunicação. A grande questão para a graduação em comunicação é a mobilidade que os estudantes podem vir a adquirir em relação às outras áreas. Acho hoje a universidade muito fechada na graduação para essa mobilidade dos estudantes. O estudante de um curso tem muita dificuldade para fazer atividades em outras áreas. Além disso, a gente tem que pensar que os estudantes fazem essa definição, boa parte deles, por um curso de graduação, quando eles ainda estão com sérias expectativas em relação ao mercado de trabalho, futuro profissional, né? E mesmo as questões que enfrentam na sua própria vida, né? São muitos deles saídos da adolescência. Então é uma grande dificuldade fazer a escolha de um curso e permanecer nele. Muitas vezes o aluno vai descobrir na própria universidade, né, aquilo que ele quer fazer, aquilo de que ele gosta. Então essa mobilidade, né, que pode ser proporcionada por essas mudanças na graduação, podem ser muito benéficas para os estudantes, não só em relação ao seu processo de formação, né, a escolher áreas afins, a escolher áreas que tenham relação com aquilo que ele quer fazer, mas também podem ser muito importantes para permitir a ele tomar decisões mais amadurecidas em relação à formação e ao seu futuro profissional. Agora, como disse o professor Alessandro, é uma decisão que requer muita discussão, né, professor? E vocês têm feito isso pela universidade, se encontrando com a comunidade acadêmica para discutir, porque chega a ser às vezes complexa demais, são várias opiniões que têm que ser consideradas, não é isso? Sim, muito bem observado, né? Uma mudança dessa magnitude, né, com essa complexidade, ela, sem dúvida, no caso da universidade, requer que a comunidade esteja convencida de que a direção a seguir seja essa mesmo. Então, não seria possível a gente imaginar uma mudança proposta em um dado momento e 3, 4 meses depois resolvida. A universidade não funciona assim e certamente essa mudança tem a característica, né, de, dado que a universidade opte por caminhar nesse sentido, ainda é necessário um trabalho de especificar o que significa essa mudança em cada caso. Muito provavelmente a gente vai ter soluções muito diferentes para a área da saúde, para as licenciaturas, para engenharias, para a área das humanidades. Então, encontrar soluções que sejam específicas e que levem cada uma das áreas a caminhar nesse sentido de um contato, de uma interação maior com outras áreas, é uma tarefa que requer realmente uma reflexão que vai ser demorada, que vai ter ritmos diferentes. É assim mesmo que a gente funciona. Pois é.
Tem algumas unidades que já têm aí um caminho percorrido, é o caso da FAI, a Faculdade de Letras, e também a FAI, a Faculdade de Educação. Por isso a gente foi ouvir a Sueli e também o João Valdir, que vão falar para a gente um pouco sobre como que essas mudanças propostas pela Prograde podem impactar aí nessas duas unidades. Dá só uma olhada. Essa proposta vem ao encontro de um desejo nosso que vem de muito tempo, que é exatamente de, para além da disciplina para a qual formamos profissionais, nós colocamos no centro do debate a formação do professor. Uma mudança de formato na entrada dos estudantes pode nos permitir, então, estabelecer como eixo comum da formação nos nossos cursos de licenciatura a questão da docência. Repito, mais do que formar o professor de artes, matemática, física, geografia, história ou qualquer outra disciplina para a educação básica, esse profissional precisa estar consciente de que ele se forma professor. A proposta da Prograde, com certeza, abre para nós a possibilidade de fazer uma licenciatura muito diferente da que nós temos e, por extensão, muito mais rica e muito mais sintonizada com as demandas atuais de formação de professores para a educação básica. Sobre a ampla proposta de reformulação curricular apresentada pela Prograde, na Faculdade de Letras nós já estamos trabalhando bastante, ela já se encontra adiantada, tendo em vista que ela deverá ser implantada até julho do próximo ano, acrescendo 400 horas nas nossas licenciaturas, que passam de 2.800 para 3.200 horas. Essas 400 horas, elas são voltadas para a prática de ensino e nos nossos currículos, especialmente da Faculdade de Letras, elas estão voltadas para os fundamentos metodológicos do ensino, tentando ampliar as possibilidades dos alunos atuarem em sala de aula, aliando teoria e prática. Nós entendemos também que existem algumas disciplinas, totalizadas 7 disciplinas, que devem ser comum a todas as licenciaturas. Essas disciplinas, já alocadas nos nossos currículos como disciplinas obrigatórias, elas poderão integrar o tronco comum proposto pela Prograde. Contudo, no nosso entendimento, essas disciplinas não podem se concentrar num único semestre, no início do curso, por exemplo. Elas têm que ser diluídas ao longo do curso, tendo em vista que, especialmente no caso do aluno que se habilita para as línguas estrangeiras no curso de letras, ele precisa começar a estudar as línguas estrangeiras no mais tardar no 3º semestre do curso, porque existem pré-requisitos de avanço na língua estrangeira para estudos de literatura dessa mesma língua, para estudos de fundamentos metodológicos dessa mesma língua. Pois é, a fala da Sueli vem ao encontro do que o senhor falou, de que existem aí discussões complexas e que eles já estão fazendo lá, né, pela FAI. Sim, as duas falas dizem respeito a uma mudança nas licenciaturas. Então, a primeira interlocução que a gente abriu, a primeira frente de mexida nos cursos é precisamente com as licenciaturas. Aí tem um fator externo que causou essa escolha das licenciaturas, né, que foi o fato de que o Conselho Nacional de Educação baixou um conjunto de diretrizes curriculares nacionais que exige que a gente faça mudanças nas licenciaturas. Então, aproveitando a obrigatoriedade para essa mexida, nós estamos priorizando mexer o conjunto dos cursos de licenciatura, se possível, produzindo uma solução como essa, de um tronco comum a todas as licenciaturas que os dois professores mencionaram. Ok, a gente foi ouvir também o professor Ricardo Fenati, que é professor aposentado do Departamento de Filosofia aqui da UFMG, que vai falar para a gente um pouquinho também sobre o que ele acha dessas propostas da Prograde. Dá só uma olhada. Eu acho que é muito importante que o aluno não defina muito precocemente a sua escolha profissional. Muitas vezes uma definição precoce acaba mais na frente provocando problemas como desistência, como baixo nível de aprendizagem, coisas como essas. Então, se o aluno tem possibilidade, durante a etapa inicial da sua formação, de frequentar áreas diversas, de ter contato com campos diversos de conhecimento, certamente a sua formação será mais
consciente, a sua escolha será mais consciente e a sua formação mais aprofundada. Eu acho que essa primeira iniciativa é muito importante. É muito importante também que a universidade se mantenha permanentemente aberta às modificações que o conhecimento exige. As atuais grades de formação, os atuais cursos refletem uma etapa da história do conhecimento. Mas o conhecimento avança e muitas vezes esse avanço não é contemplado pelos cursos disponíveis. Então é importante que haja uma estrutura aberta que permita, através de percursos curriculares, que os alunos possam formar-se em áreas não previstas inicialmente, que eles possam somar 2, 3 áreas de formação. Bom, para terminar, eu gostaria de saber do senhor, Takahashi, já existe um prazo já definido para que algumas unidades já comecem a implementar essas possíveis mudanças? Em que pé que isso está? Como a gente está fazendo questão de dizer, assim, não existe um prazo para que uma unidade específica ou outra conclua a sua discussão, até porque a gente não consegue prever o tempo que essa discussão vai levar. Se acontecer de alguma comunidade específica, de uma unidade ou 2, conseguir chegar num acordo de uma mudança dessa ordem nos seus currículos, a gente consegue colocar isso em prática para o ano que vem, se essas decisões forem tomadas até setembro deste ano. Agora, o que vier depois só pode entrar em funcionamento em 2018 ou no tempo que for necessário para cada discussão específica. Então, vão verificar de que maneira essa discussão corre nas escolas para responder na prática a sua pergunta. E a Prograde vai continuar fazendo encontros também com a comunidade? Claro, já estão agendados. A minha agenda é repleta de encontros com diretores, grupos de professores, grupos de coordenadores. Então, a nossa prioridade número 1 nos próximos meses é precisamente dar andamento a esse projeto. Ok, não só a TV UFMG, mas certamente todo o CDCom, o Centro de Comunicação da UFMG, vai acompanhar essa discussão e trazer, claro, as informações aí para o público, não só da comunidade acadêmica, mas também para o público externo. Quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui no 2 Pontos. Muito obrigado, viu, professor? Eu agradeço. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. E não se esqueça também de curtir as nossas páginas nas redes sociais, ok? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima!